Graça e paz, tudo bem com você que está aí do outro lado da telinha? Eu venho trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus para o seu coração, amém? Eu estava aqui lendo minha Bíblia e o Espírito Santo de Deus me pediu para compartilhar isso com você, amém? O nome da palavra de hoje é sobre os falsos profetas, discernindo os falsos profetas. A primeira coisa que eu quero te dizer, que assim como nós seres humanos existimos aqui em carne, matéria, a terra existe com os animais, as plantas, tudo existe, os rios, os mares, o mundo espiritual também existe. O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é Deus querendo se relacionar com o homem e salvar o homem, e também existe o diabo tentando destruir o homem, matar o homem e afastar o ser humano de Deus. Só que quem vence nessa batalha de conquista pelo ser humano? Deus. Amém? Ele sempre vence. E também eu quero te falar outra coisa. Quando Jesus Cristo estava aqui em carne, ele disse, pouco antes de subir para a eternidade de Deus, ele disse: eu vou, mas eu vou pedir para o meu Pai que envie outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, que habitará dentro de vocês e estará com vocês para todos sempre. Amém? É o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. Amém? O Espírito Santo de Deus aponta para Jesus. E nós devemos apenas receber o Espírito de Deus. Então, hoje, diante dessa palavra, eu quero a palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre os falsos profetas, que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, que onde o apóstolo de Jesus Cristo ensina para a igreja que eles não devem acreditar em qualquer espírito, mas que eles devem examinar os espíritos para ver se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E ele disse para a igreja: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Ou seja, você está num lugar e você sente um espírito. E você sente que aquele espírito que você está sentindo, ele fala sobre Jesus, ele aponta para Jesus, você sente Jesus, se ele falar sobre Jesus, ele procede de Deus. Aí você tem que receber esse Espírito, porque ele procede de Deus. Amém? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele traz vida e paz. E é esse Espírito que você tem que receber. Mas ele diz, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Aquele espírito que você está sentindo, se ele não confessar Jesus, se ele não falar sobre Jesus Cristo, ele não procede de Deus, então você não pode recebê-lo, porque esse é o espírito do anticristo, o espírito do diabo, o espírito do anticristo, que é o espírito do diabo. O anticristo, ele é contra Jesus. Ele é contra Jesus, ele não gosta de Jesus, então ele é contra. Esse é o espírito do anticristo, nós não podemos receber esse espírito. Entenda, todo espírito que aponta para Jesus, ele vem de Deus e nós devemos recebê-lo, amém? Mas o espírito que não fala sobre Jesus, ele não vem de Deus, é o espírito do anticristo, é o espírito do diabo, e nós não podemos recebê-lo. Fique atento a isso. Acerca do qual vocês já estão ouvindo e agora já está no mundo. Eles falam, vocês já ouviram falar desse espírito e agora ele está no mundo. E só que ele falou para a igreja: filhinhos, vocês são de Deus, amém? Nós que somos em Cristo, ele estava falando para eles: olha, vocês são de Deus e vocês já venceram o espírito do anticristo, amém? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Era o apóstolo falou assim: olha, vocês são de Deus. E porque aquele que está em você, e vocês já venceram o espírito do anticristo, porque aquele que habita dentro de vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, era o apóstolo falando assim: aquele espírito que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, é maior do que o que está no mundo, é maior do que o espírito do diabo. Amém? O Espírito de Deus que habita dentro de você é maior do que o que está no mundo, é maior do que a sua dificuldade,
é maior do que o seu medo. Amém? Então creia nessa palavra. Apenas receba o Espírito de Deus aonde você estiver. Apenas para receber o Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.